Senhor, jovens! Tudo bem com vocês? Bom dia! Estamos aqui com dois convidados especiais para participar da nossa aula de hoje. Quem será, hein? Quem será? Quem será essa dupla? Eu quero saber se vocês vão descobrir quem são essas duas pessoas que estão aqui. E aí, coloca aqui no chat. Quem acertar a dupla que está aqui com a gente hoje vai ganhar alguma coisa. Alguma coisa. Vai ganhar alguma coisa. Depois a comissão avaliadora vai avaliar, né? A mesma da aula da Amanda. Eles vão avaliar direitinho para ver quem vai acertar. E aí? Será que alguém vai adivinhar? Vamos revelar então? Vamos! E... Aí! Oi, gente. Tudo bom? Apresentem-se aí, pessoal. Vai lá. Gente, eu sou a Júlia. Acredito que boa parte já me conheça. A paz do Senhor. A paz do Senhor, juventude. Eu sou o Rodrigo, né? Todos já me conhecem, talvez não por mais afetividade, mas todos já me conhecem, né? Já tem um tempinho na igreja. Deus abençoe. Isso aí. Muito bem. Convidados qualificados, né? Altamente qualificados. Isso aí. Agora, o detalhe desses convidados vocês não sabem. É o seguinte, né? A gente consegue trazer aqui para nos ajudar a comentar na EBD o Luciano Subirá, o pastor Hernani, mas não consegue trazer o Rodrigues. Gente, O hoje Rodrigues ele está aqui. É muito difícil. Agora, ele separou na agenda dele um momento, entendeu? A gente ficou em cima ali para ele poder vir participar. Mas hoje, graças a Deus, nós temos nosso irmão Rodrigo aqui conosco. Amém. E Rodrigo e Júlia são bem-vindos. Larissa está sempre aqui conosco também, né? Eu sou o pastor Gideão e nós vamos estudar a lição de número 9 da nossa EBD. Isso aí. Qual é a lição, Larissa? Hoje, então, dia 28 de maio, a lição tem por título Habitando no Esconderijo do Altíssimo, né? Vamos falar um pouco sobre o Salmo 91, já que a nossa revista está trazendo esse conteúdo dos Salmos. Mas, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like aqui nesse vídeo, para o que você está fazendo, dá um like aí, faz um comentário, que isso ajuda muito também no engajamento aí do nosso canal, comente, já falei, né? Já. Compartilha, então, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e é isso aí, vamos orar agora, Vamos né? orar. Vamos orar, Júlia? Pode fazer essa oração. Senhor Jesus, neste momento eu peço para que o Senhor esteja conosco nessa aula. Espírito Santo, essa EBD tem nos surpreendido. Nós adoramos, Senhor Deus, aprender aqui com essa igreja, com os jovens. Eu espero que o Espírito Santo esteja conosco nessa ministração e que a gente possa sair, Senhor Deus, diferente dessa EBD neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora vamos dar início com a leitura, né, do nosso texto bíblico e do texto áureo. Vamos começar com o texto áureo, então, com a Júlia? Vamos lá. O texto Acompanha aí, áureo. hein? O texto áureo de hoje é assim: Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí, Rodrigo, pode fazer a leitura desse salmo tão precioso para nós? Salmo muito querido, né? E o Salmo 23 também é um dos mais queridos, né? Se encontra na página, para quem não está com a revista, na página 591 do nosso devocional, né? Faça desse salmo sua canção e sua oração, como Glória a Deus. A igreja, né, do passado fazia, os judeus faziam, né? Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Eu estou em outra versão, meu Deus. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do Altíssimo, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, então vamos entrar aqui no nosso primeiro comentário, né, sobre esses salmos. Eu queria fazer uma pergunta para os nossos convidados, né, e para que todos aqui comentem sobre isso, né? O Salmo 91, ele é um dos salmos mais conhecidos que a gente tem. Será que a gente poderia dizer também que ele seria assim o queridinho, né, o salmo, o queridinho dos crentes e também dos não crentes, porque a gente sabe que muitas pessoas também têm uma relação assim especial com esse Salmo 91. Aí eu queria saber o seguinte: o que é que esse salmo tem diferente dos outros, né, que tanto se preza por ele, né? Então, o que tem o Salmo 91? Tem alguma coisa especial? Tem uma energia ali, alguma coisa assim, um vibe, poder? assim, diferente. Responde aí no chat vocês também, o que vocês acham? O que você acha, Júlia? Eu acho que... Vou falar dos não crentes, né? Eu acho que ele traz uma sensação de conforto, né? Falar, eu sou filho de Deus, aquele que habita no esconderijo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Poxa, nada vai me faltar. Eu acho que ele é querido porque ele traz essa sensação, né? Mas tem muita coisa por trás dele. Sim. E aí, Rodrigues? Por que esse salmo é tão queridinho assim das pessoas? Sim, eu penso que, no geral, porque fala de proteção, né? Quando fala ali, 10 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, né? Então, muita gente confia muito nisso, né? E faz até amuleto, né, desse salmo. E seria certo isso, fazer um amuleto, colocar o Salmo 91 dentro da carteira, esse tipo de coisa? Seria certo fazer isso? Você acha que é certo, irmão Rodrigues? A nossa confiança tem que estar plenamente em Deus, né? E não nessas coisas, né? Esses apetrechos, essas coisas que geralmente a gente tende a tornar o nosso Deus, né? Mas sim no Deus vivo e verdadeiro. Verdade. Muito bem. E aí, Larissa, o que você acha disso tudo aí? Eu acho que concordo com o que os dois falaram, porque traz essa sensação de conforto, né? As pessoas gostam de conforto, elas gostam de se sentir protegidas, e o Salmo 91 é um salmo que transmite essa proteção, digamos assim. Mas tem muita coisa nesse meio, né? Não é simplesmente o salmo em si que traz essa proteção, mas a gente vai comentar isso no decorrer da aula. Agora, aquelas pessoas, né, para os crentes e também não crentes, estamos falando de uma maneira geral, as pessoas que têm o Salmo 91, né, como um amuleto, vamos pensar assim, né, um amuleto, um talismã, alguma coisa assim, olha, eu vou ter esse salmo aqui junto a mim e isso vai me proteger do mal, né, isso seria uma forma de usar incorretamente a palavra de Deus? A palavra de Deus estaria sendo, de certa forma, né, desprezada, distorcida, né, por um uso indevido? Sim, com certeza. Então, como eu ia dizendo, isso trazia à minha mente, né, trouxe à mente aqui o Espírito Santo, lembrando dos judeus que eles tinham uma plena confiança no templo. No templo, né? E não no Deus, né? Então, eu creio que Deus fez, por ironia, por assim dizer, né, falou assim, eu vou mostrar em quem vocês devem confiar, e mandou nações, né, como eles estavam em pecado, não se aproximaram de Deus, então Deus mandou nações, né, para poder, até lembramos de Babilônia, né, que eles foram lá, destruíram, botaram fogo nos muros e tal, nas portas. Destruíram o templo também, acabou o tempo. A confiança não estava em Deus. Né? Isso aí. A ironia divina, digamos assim, né? Pois é, isso mesmo. Agora eu vou dar um exemplo aqui de uso incorreto da palavra de Deus, que a gente está analisando esse Salmo 91, e a gente sabe que muitos têm assim, uma relação diferente com esse Salmo 91. E um exemplo aqui de uso incorreto da palavra de Deus, a gente pode dizer, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 16 e 17, é um texto muito conhecido, que diz assim, estes sinais, né, seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, algumas pessoas, tomando as palavras desse texto de uma maneira assim incorreta, aí levam para dentro da igreja serpentes. Né? Serpentes. Tem gente que faz isso? Faz, ritual, é um ritual. Faz parte do ritual e do culto. E aí, Tem doido. e aí, nesse momento, na hora do culto, as pessoas estão ali, né, às vezes até em êxtase, em transe, aí pegam nas serpentes para mostrar que eles pegam na serpente e a serpente não vai, né, causar nenhum dano à pessoa, e cumprindo Marcos 15, 16, 17. E já aconteceu, né, há casos da serpente picarem as pessoas, e até mesmo o pastor que fez isso morrer, quando é evangélico. Né? Um pastor já fez isso e perdeu a vida por conta de uma picada venenosa de uma serpente. Talvez é o mesmo estilo da situação que o Rodrigo citou, né? As pessoas estavam confiadas ali no templo e não no Deus do templo e acabaram. Olha que maravilha, como é que o Espírito Santo é maravilhoso, né? Ele me trouxe à mente aqui agora. Gente, eu não sou muito bom de memória, já falei com eles aqui, mas pela graça eu estava me fazendo lembrar aqui, quando Paulo, talvez eles pegam um gancho, tentam pegar o gancho de Paulo ali, né? Na ilha, né? Na ilha ali, que a serpente mordeu ele ali, ele sacudiu e não fez dano nenhum. Mas não usando, como fala que uso indevido, provavelmente fazendo como Satanás, que distorceu ali o texto ali, né? Tentando Jesus, né? Para poder dar ordem aos anjos, para ele não, né, se jogar, quer dizer, usando o texto indevidamente. Na situação de Paulo estava passando por um momento específico, digamos assim, né? Foi um acidente, né? Ele pegou na serpente e tal. Agora, nesse caso, as pessoas, elas se colocam nessa situação, né? Elas levam a serpente, aí botando você está tentando Deus, né? Colocando Deus à prova. Deus à prova, tentando o Senhor, né? E muitos fazem isso também com o Salmo, às vezes o Salmo 91. Né? Às vezes você está lá, por exemplo, dentro do seu carro, aí você está lá acelerado, e não, eu estou confiado em Deus, o Salmo 91 me protege. Aquele que habita no esconderijo está lá 200 por hora. Não vai dar certo, né, Júlia? Confiar no Senhor. Salmo 91 só funciona até 100 km por hora. De 100 km, aí já não Depende da via também. Uma coisa também que eu já comentei com os pessoal também, por exemplo, não adianta nada você orar e você não botar a lei dos homens, que Deus dá autoridade aos homens, em prática. Eu oro, Senhor, me livra. Estou dirigindo 100 por hora, não boto o cinto. A via é de 60, estou a 100 por hora. Fala, Deus! Isso aí. É isso aí. Um outro exemplo de torcer a palavra de Deus, já que nós estamos falando em serpentes, né? No jardim do Éden, a serpente disse para a mulher: é assim que Deus falou? Deus falou assim com vocês? Para não comer de nenhuma árvore do jardim? E Deus tinha falado isso? Não. Tinha falado, Júlia? Não. O que Deus falou? Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas se eles comessem do conhecimento do bem e do mal, com certeza eles iriam morrer, né? Justamente. Inclusive, eu estava lendo esse texto hoje e eu achei engraçado, assim, porque estava escrito assim, que a serpente disse, né? É verdade que Deus disse, não comerás nenhuma árvore do jardim? E eu fiquei imaginando, sabe, a astúcia de chegar e falar, mas é verdade, então, que Deus diz? E aí, Eva, ele falou, não comerás e nem tocais naquela árvore ali. Deus não tinha nem falado que eles não podiam tocar. Deus falou que eles não podiam comer. Não era de todas as árvores, era de uma árvore. Apenas uma. Apenas uma. Então, a serpente, o diabo, ele é profissional em fazer isso, em pegar a palavra de Deus, porque ele conhece a palavra de Deus, e distorcer, né, para dar um outro significado, uma outra interpretação. Foi a mesma coisa também que ele fez com Jesus, né? Inclusive citando trechos do Salmo 91, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Agora, mais para frente. Irmão Rodrigues, quando um crente considera o Salmo 91 como um amuleto, ele também está distorcendo a palavra de Deus, concorda comigo? Com certeza. Não é essa a relação que a gente deve ter com a palavra de Deus, né? Então, por exemplo, aquele crente que acha assim, não, vou orar aqui o Salmo 91, ou então vou ler o Salmo 91, porque se eu não fizer isso, não estarei protegido. Isso não é assim que a gente deve... Tem gente que deixa o Salmo 91 aberto, né? A Bíblia aberta, casas antigas, assim, bota o Salmo 91 aberto, um negócio cheio de poeira lá, ninguém lê a Bíblia, mas o Salmo 91... E a pessoa jura que está protegida, que não, né? minha casa está protegida.
protegida, nenhum mal chegará na minha tenda, porque o Salmo 91 está ali aberto, gente. Agora, os salmos, eles talvez sejam os campeões desse tipo de procedimento, né? Porque tem o Salmo 23, que todo mundo ama, todo mundo gosta. O Salmo 91, então, que para mim é o, né, é o top dos tops aí, para gerar proteção. As pessoas pensam assim, né? E tem outros salmos também, né? Mas eu acredito, né? Penso que 46, né? Os nossos irmãos aqui também, entendeu? Que é um procedimento incorreto isso. Então, nós, como crentes em Jesus, não podemos fazer do Salmo 91, né, um salmo de proteção contra o mal. Né, como se aquele salmo ali é a receita para proteger contra o mal. Como se fosse assim, né, um amuleto, um talismã. Né? Então, se aconteceu alguma coisa, porque você não orou o Salmo 91 naquele dia. Né? Ou vamos orar o Salmo 91 e vamos ler o Salmo 91 para estar protegido o nosso dia, o nosso final de semana, etc. e tal. Então, eu acredito que não deve ser essa a relação que devemos ter com a palavra de Deus. O socorro vem de Deus, não do Salmo 91, né? É claro que o Salmo ele traz para nós um texto reconfortante, sim, porque o que está escrito no texto é a verdade, né? Sim, aquele que habita plenamente no esconderijo, tudo que está escrito no Salmo 91 é a verdade. Mas a gente não pode fazer disso como se fosse uma sorte, né? A gente não pode banalizar a palavra de Deus dessa forma. Sim. Eu acho interessante também, quando a gente começa a observar o Salmo 91, que as pessoas elas gostam de olhar para certos versículos, né? Altíssimo, descansa. Mas o que é o esconderijo, né? As pessoas esquecem que, poxa, para você ser um filho de Deus, para você ser protegido, você tem que construir um relacionamento no secreto de confiança. Sim. É Exatamente. isso que, de fato, vai trazer a proteção para a gente, né, no dia a dia. Exatamente. Exato. Porque Deus é um Deus relacional, né? Ele nos criou para nos relacionar com Ele. Na viração do dia, Ele descia, né, para falar com Adão, com Eva. Né? Então, o desejo dele é que nos relacionamos com Ele. As Amém. pessoas estão muito... Não nas coisas, nos objetos. Né? As pessoas estão muito interessadas nas bênçãos que vêm de Deus e não nesse relacionamento Fala, de fato Deus. com Deus. Mas a gente não pode esquecer que é condicional, né? Essas bênçãos e essas promessas da palavra de Deus, elas só estarão sobre as nossas vidas se nós estivermos vivendo dentro desses caminhos. Porque se não tiver, não adianta você ler o Salmo 21 50 milhões de vezes que não vai fazer nada na sua vida. Você não estará debaixo do esconderijo do Altíssimo. Só tem um benefício, que você vai adquirir mais conhecimento e vai memorizar. Você vai memorizar. É isso aí, vai exercitar seu cérebro. Agora, historicamente, na Reforma Protestante, houve, como se fosse assim, uma limpeza, né, desse aspecto da religiosidade. Né? Porque isso faz parte, a questão da superstição, da crendice, isso faz parte de uma religiosidade, mas não uma religiosidade verdadeira. Sim. Né? Isso vem da tendência pecaminosa do homem também, né? Justamente. Que sempre busca os seus ídolos, né? Sempre busca Verdade. ter alguma coisinha ali para se E um associar. ponto de contato, né? E um ponto de contato com Deus. Então, esse ponto de contato pode ser, por exemplo, uma cruz. Tem gente, né, que na hora do perigo faz o sinal da cruz, então beija, carrega uma cruzinha, beija a cruz. Ô, pastor, como se fosse... a gente consegue ver isso lá com o povo de Israel, né? Eles falaram que eles não queriam se achegar diretamente a Deus porque eles iriam morrer. Então, eles criaram, né, um mediador ali, Sim. ou Moisés, ou o bezerro de Sempre ouro. tem que ter alguma... Por quê? Porque quando a gente chega diante de Deus, algo morre na gente sempre. É verdade. É por isso que as pessoas sempre fogem. E já que você falou... A carne morre. É verdade. Quando você falou Oi. aí, quando a Júlia comenta aí sobre o povo de Deus, né, eu me lembro da serpente, né, de metal que Moisés construiu no deserto para livrar o povo, né, da morte, porque o povo estava morrendo, envenenado pela serpente que mordiam. E depois aquela serpente, aquela haste, né, que foi levantada com a serpente, virou o quê? Virou um ídolo. Virou um talismã, virou Tem até nas amuleto. ambulâncias, né? Parece que tem relação com essa passagem nas ambulâncias. É verdade o símbolo, né? Só dá serpente hoje, né, gente? A serpente tá Hoje famosa a aqui. serpente está apanhando aqui hoje.
Então a gente tem que se livrar desse negócio aí de cruzes, de fita amarrada, de Salmo 91 dentro da carteira para proteger, óleo ungido, perfume ungido, esse tipo de coisa. A igreja tem que se livrar disso, as pessoas têm que se livrar disso. A nossa confiança está no Deus do Salmo 91. Voltar nessa essência, né? Justamente, a fé, a nossa fé. É a oração, é a nossa fé, é a nossa confiança em Deus. É isso que vai realmente fazer a diferença no nosso dia a dia. E como o nosso irmão Rodrigo falou, relacionamento com Deus. Então, aquilo que vai te livrar do mal, né, é a sua vida íntegra e o seu relacionamento com Deus. Isso vai contribuir para a sua vida cristã. Esse é o verdadeiro esconderijo do Altíssimo, né? Amém. Aquele que habita ali será, né? Certamente. Encontrará descanso. Eu lembrei também que uma vez eu estava estudando Olha uns como o vídeos. Espírito Santo está te lembrando de coisa, hein? Mas agora Você já estava tem- Gente, preocupado, o hein? Espírito Não. Santo e Rodrigo estão assim, ó, amiguíssimos. Eu Não tenho deixa que ter mais passar nada. intimidade, eu preciso ter mais. Eles estão no nível mais avançado que eu. Mas é porque, vendo no livro uns vídeos da história da igreja, aí o rapaz que estava ministrando lá, ele estava falando que na igreja, depois dos apóstolos ali e tal, eles começaram a adorar, botando quadro, imagem dos santos ali e tal, só que para reverenciar no começo, porque eles eram santos e tal, como nós lemos Hebreus 11, a gente se admira, né, os heróis da fé e tal, só que depois como nós temos a tendência pecaminosa, isso começou a se inclinar para a idolatria. Aí fica complicado. Aí é complicado. Muito bem, então eu queria perguntar para a Júlia se ela já enfrentou alguma situação de perigo. E se você enfrentou, na hora você pensou em quê? No Salmo 91? Você orou o Salmo 91 assim, com Deus? Sim, foi recentemente, né? Esses dois aqui estão envolvidos nessa história que eu vou contar agora. Nós fizemos parte desse livramento. Sim, gente, eu tava passando, né? Eu tava indo para Vitória à noite e um camarada lá queria me assaltar. E eu me lembro que na hora, assim, eu estava com o meu instrumento e falei, Deus, é a minha fé que está em jogo, meu instrumento. Ah, tá. O Violoncelo. O violoncelo. Eu falei, Deus, é a minha fé que está em jogo. E aí, ao mesmo tempo que meu coração estava acelerado, eu estava sentindo medo, eu falei, não, eu tenho fé que Deus pode colocar um anjo aqui, assustar esse cara, pode fazer tudo. Eu falei, vou saltar. E na hora Glória que eu a Deus. saltei, o infeliz saltou junto comigo. Ele saltou junto comigo e eu fiquei muito temerosa na hora. Mas eu falei, não, Deus está comigo. É uma briga de coração em mente, né? Falei, não, Deus está comigo. E aí eu consegui sair daquela situação. Fui para a rodoviária, pedi para eles me socorrerem, me buscarem lá. Mas, assim, Deus honrou a minha fé. Porque Amém. eu me lembro Glória a que naquele Deus. momento eu me lembrei... tipo assim, do Salmo, né? Tipo assim, Deus está aqui comigo, vai me proteger. Sim. E foi incrível essa experiência, assim. Na hora não foi, E mas glória a depois Deus que foi sua fé, não foi nada de lembrar de botar amuleto, amuleto, essas né? coisas. Foi o ficar Deus do citando. Salmo 91. Exatamente. Glória a Deus. Olha, eu também já tive muitas situações, né, de perigo em que eu confiei em Deus e recebi esse livramento. Eu posso só citar um fato, né, que uma vez, né, eu fui assaltado e a mão armada, né? Tem que falar que estava no banco, né? É, Senão tá. eles não vão entender. Eu também Conta, tenho tá? É claro. um exemplo aqui para dar, um rápido testemunho também, né? Uma vez eu fui assaltado, a mão armada, e na hora que o bandido estava com a arma dele disparou, né? E a bala, né, o projétil, ricocheteou, né, que fala, né? Então ficou... E a gente não achou o projétil no mesmo dia. Só no dia seguinte, né, que a gente foi achar o projétil na sala onde a gente estava. Então foi um grande livramento que o Senhor me deu. Glória a Deus, então. Eu tenho certeza que muitos de vocês também têm livramentos, né? Livramentos dados por Deus. Irmão Rodrigo, quem escreveu o Salmo 91? Afinal de contas, quem escreveu o Salmo 91? É um salmo desconhecido, né? Então nós não. Autor desconhecido. Isso, autor desconhecido. E na leitura da nossa Bíblia, em várias versões, não tem aquele título falando de quem é, como os vários tem de Davi, de Corá, de Asaf, né? Algumas vezes Corá, algumas vezes Coré, né? Então, tem muito, segundo alguns estudiosos, né? Tem dois grandes Candidato. possíveis candidatos, que seria Moisés e Davi, né? Por parecer alguns dos salmos ter algumas palavras, alguns comentários ali parecidos com os outros salmos, né? Então eles creio que pode ser um dos dois. Moisés ou Davi, então, né? Um dos Isso. dois. Eu Um acho dos que foi dois Davi.
Eu acho que foi Moisés. Eu voto em Davi. Aqui, Davi sofreu pra caramba, né? Eu Tipo voto. assim, ele Isso. tava em muitas situações apertadas, né? Pode facilmente ter sido ele. Mas eu acredito que foi Moisés. E você, Tá Zé? próximo do... Vamos ficar Moisés também? Porque Isso, senão- fica as 2 a duas- 2. Fica 2 a 2. Empatou. Moisés, nem Moisés, Moisés nem... ou Davi? É do Salmo 90, que foi Moisés. Salmo 90 foi Moisés. Então vamos lá. Agora uma pergunta para Larissa, né? Larissa, você que é ministra de música, cantora, e você canta sobre muitos temas, né? Você canta sobre temas de adoração, tema de livramento, tema da volta de Jesus, né? Temas de leões. São muitos temas, né? Como é que é cantar uma temática voltada, por exemplo, para o Salmo 91? Como é que você se prepara? Como é que é ministrar, por exemplo, falando sobre refúgio, a fortaleza do Senhor, livramento, confiança em Deus? Bom, as canções que são voltadas para os salmos, né, elas são sempre transmitindo muita confiança, muita tranquilidade. E independente de ser o Salmo 91 ou não, sempre que uma canção é baseada nos Salmos ou em qualquer texto da Bíblia, eu sempre leio, né? Leio o texto e medito no que o texto está dizendo, o que o escritor dessa música quis colocar colocando esse texto. E o que o escritor desse texto quis passar? O que Deus quer dizer com esse texto? O que Deus quer transmitir para a igreja através desse texto? E aí, meditando nisso, o Espírito Santo conduz a ministração na hora, mas eu acho que as melhores ministrações são aquelas baseadas na palavra, né? Porque Deus, ele sempre vai falar aquilo que condiz com a sua palavra. E verdade. quando você ministra a palavra, você tem assim todos os recursos suficientes para que aquilo alcance o coração das pessoas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela vai penetrando mais fundo. Sim. E você sente assim a questão da receptividade dos irmãos da igreja. Quando você toca em temas, por exemplo, como livramento, refúgio, confiança, parece que há uma receptividade maior disso aí, uma vez que as pessoas parecem estar vivendo hoje assim, com crise de ansiedade, com preocupações, com tanta coisa, que parece que esse tema parece que chega mais rápido ao coração das pessoas. Você sente isso também? Não sei, eu nunca reparei isso, Não? Nunca parei para reparar. Mas, de fato, esses temas, eles trazem aquilo que a gente está falando desde o início, eles trazem um conforto. Então, isso acaba mexendo um pouco mais nas emoções das pessoas. Então, pode ter, sim, essa receptividade melhor, mas eu nunca cheguei a reparar nisso, não. Eu estou falando isso aí porque, por exemplo, você está falando da música. Se eu falar da questão da pregação, a resposta é sim. Sim. Um Tem mais salmo, glória a Deus, né? Mais... entendeu? Um salmo como esse aí. Mas eu creio assim, porque a palavra, né, é louvada, eu acho que não difere muito da palavra pregada, da palavra orada, testemunhada. Sim. Né? Aham. Como eu estava falando ali, toda canção parte das escrituras, né? Algum texto ali e tal. E eu me lembro das histórias da harpa cristã. Né? As histórias ali, como foi criada ali a letra ali, que foi feita, as histórias são muito lindas, são muito edificantes. Vocês podem consultar no YouTube, aí vocês vão ver muitos ali, são muito maravilhosos. Eu creio que, claro, muitas vezes a pessoa não vai estar dando glória a Deus, como você falou, às vezes você está louvando, você está concentrado, você não percebe. Mas com certeza dá uma entrega mais profunda. Né? Muitas vezes que a letra está falando ali de uma coisa que você viveu, te lembrando uma de uma situação busca. mesmo até, Sim, né, de com livramento, certeza. talvez. Até o Hernandes fala que a música é um portal que leva você, né? Sim, Ele é até verdade. falou um exemplo lá da mulher que foi comprar uma bebida lá numa loja de conveniência e tal, aí estava tocando uma música quando era do mundo, Sim. quando ela bebia. A música aí sempre trouxe traz, ela, né? voltou a beber, infelizmente, né? Ela voltou a beber e voltou para o mundo. A música acessa um lugar muito... Específico, né? Isso, essa palavra. Específico no nosso cérebro, né? Que ativa emoções, sentimentos e tudo mais. Muito bem. Falando agora mais de uma questão assim mais bíblica, doutrinária, teológica, técnica, né? Eu queria saber da nossa irmã Júlia, nossa convidada, né, o que significa o Salmo 91. O que é o Salmo 91 para você, Júlia? O Salmo 91, ele basicamente fala da proteção, do zelo, né, de Deus com aqueles que o servem. Em meio a essas situações assim, né, adversas, né, pestilências, nos nossos dias mesmo, né, crises, o que a gente deve confiar, esse é o Salmo 91. E a gente consegue ver que ele é dividido ali, né,
Podemos dividi-lo em 3 partes. Os 2 primeiros versículos, eles falam de como Deus protege a gente, né, da proteção em si de Deus. No meio, ele cita de forma mais específica as proteções que eles estavam passando na época, né, quais são as situações, do que de fato Deus nos livra. E no final, ele conclui, a mensagem principal ali é confiar em Deus, o resultado de você depositar sua confiança em Deus, né? Amém. Glória a Deus. Rodrigo, e o Salmo fala assim do esconderijo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você sabe onde é esse esconderijo? Tem gente que está procurando esse esconderijo, né? Mas fica escondido. Onde é esse esconderijo? Esse esconderijo poderia ser uma pessoa também? O que você... A pessoa do Espírito Santo, com certeza. No Antigo Testamento, arremete, né, no Santo dos Santos, onde descia a presença de Deus, né? Ali o sumo sacerdote, né, que tinha esse maravilhoso privilégio, né? E no Novo Testamento, né, Jesus, né, que rasgou o véu, né, de alta a baixa, e temos acesso a essa maravilhosa presença, né? E que com certeza é a presença de Deus. O esconderijo do Altíssimo não tem outro lugar melhor, né, para se estar, aos pés de Cristo. Glória a Deus. Então nós temos um caminho livre para esse local, né, para esse lugar que... Um novo e vivo caminho, né, o sangue de Cristo. Que alguém no passado, como você disse, né, poderia imaginar que esse lugar seria o santo do santo, o lugar mais escondido, que só o sumo sacerdote entrava. Hoje não. Hoje, né, nós temos acesso a esse esconderijo. E quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em Cristo, nós estamos bem abrigados, né? Nós estamos bem refugiados. Tem gente até que fala que as meninas, né, as moças que estão aguardando aí os seus cortes, elas estão no esconderijo do Altíssimo. Ah, é? E para chegar lá, ele tem Tô que... sabendo disso tem agora, que ir que pro bênção. pro Altíssimo, né? Porque está muito bem... Ou pelo menos deveria estar escondido, né? Exatamente. Ó, uma dica, foi dada uma dica aí para, né? Corre pro esconderijo do Altíssimo. De menina para menina, gente. Porque vai atrair mulheres espirituais, né? E no caso das meninas, os homens espirituais. E é aquela coisa também, né? Se você está longe de Deus, você vai encontrar quem está longe de Deus. Essa Pega regra o é básica. mistério aí, gente. Aí, ó. Vamos lá. Dá engajamento nessa aula, gente. Falamos de corte, isso aí. Os Nada comentários melhor do tá que Só falar corte. corte que o pessoal já vai... É isso aí. fica aflorado. Agora, Larissa, o que é o laço? Eu perguntei para ele sobre o esconderijo. E o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Porque esses termos, né, não são termos do nosso dia a dia, né? Não é a gente uma coisa não que a usa gente fala, né? O laço do corriqueiramente, passarinheiro. o laço do passarinheiro. Ei, irmão, passou pelo laço do passarinheiro. Inclusive, quando eu era criança, gente, eu não entendia isso. Eu ouvi o pessoal falando, ele me livrará do laço do passarinheiro. Aí eu ficava imaginando um passarinho. Tipo assim, o que um passarinho vai me fazer? Passarinho Nossa, com laço. será que é um passarinho gigante, um passarinho do mal que vai me atacar? Não, mas não tem nada a ver com pássaro, né? E da peste perniciosa. Já é peste. E que aí é ela é perniciosa? perniciosa. Meu Deus. Gente, mas o passarinheiro era muito engraçado. Mas a gente pode pegar uma outra versão, né? Por exemplo, a versão King James. Ela fala assim, ele te livrará do laço do inimigo ardiloso. Então, quando ele fala laço do passarinheiro, ele está fazendo essa referência, né, a uma armadilha, digamos assim, que eles colocavam aos pássaros. Mas, como nós não somos pássaros e não existem armadilhas de pássaros para nós, Não. ele faz essa metáfora, né, indicando algum perigo que é invisível. Então, nós não vemos, é uma armadilha que está para nos pegar, mas que nós não conseguimos enxergar. E isso representa as armadilhas que o inimigo coloca nas nossas vidas, né? A Bíblia fala que a todo momento o diabo está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E ele coloca nas nossas frentes, né, nas nossas vidas, algumas armadilhas, algumas emboscadas, algumas tentações para que nós caiamos, né? Mas o Salmo 91 nos garante, ele nos livrará do laço do passarinheiro. E a peste perniciosa são aquelas doenças mesmo, né? Enfermidades físicas. Nós sabemos que nós, como humanos, né, nós estamos neste mundo e existem doenças, existem pestes, né? Teve a peste negra que consumiu, dizimou milhares de pessoas. Não é da minha época isso aí.
nem da minha. Mas A minha, teve. quem dirá então, né? Teve a pandemia também da Covid e nós não estamos imunes a essas doenças. verdade, não Porém, estamos. nós podemos confiar que Deus nos livra, né? Durante a pandemia, apesar de que algumas pessoas, né, infelizmente, morreram dessa doença ou então foram acometidas da doença, Deus livrou o seu povo, né? Aqueles que permanecem fiéis, né, que são fiéis, então a igreja não fechou as portas, a igreja continua aberta e Deus, na sua soberania, Deus guardou o seu povo, né? Deus nos livrou de todo mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. parei a Falou. É porque a frase que parou na metade. Glória mas a Deus. Isso aí, Aleluia. Deus, nós não estamos imunes, mas Deus nos livra. Essa é Então, o resumo, né? Então essa questão de ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Então não tem esse negócio de chutar que é laço, não, porque Deus já livrou, né? Tipo assim, chuta que é laço. Pra que chutar que é laço? Nem conheço essa expressão. Se Deus nos livrar do laço do passarinheiro. Então não tem que, né, usar essa expressão. Chuta que é laço. E olha a lógica, você vai chutar Eu vou um usar laço. mais essa expressão. Você olha a lógica. Se você for chutar um laço, geralmente aquela armadilha antiga, né, que fica um laço assim, uma cordinha que eu entendi. pendurada numa árvore esticada. Se você chuta o laço te prende. É isso aí. Ou seja, não Não chuta. tem lógica. Aí você não vai ser citação. livre, não. Vai ser pego. Aí depois o Salmo fala, né? Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade, a sua fidelidade será escudo e broquel. É muito interessante essa parte, né? Porque está falando ali que o próprio Deus, ele te livrará, né? Ele te cobrirá. Então, o próprio Deus que é o nosso protetor, e não um amuleto, né? Não uma correntinha com energia positiva, não uma cruz, né, milagrosa, mágica. É o próprio Deus que é o nosso protetor, né? E com ele nós estamos seguros. E aqui essa parte fala que ele te cobrirá com as suas penas. Então aqui mostra assim, né, a afeição do Senhor, mostra o cuidado dele, né, como uma galinha. Alguém fala águia, né, mas uma galinha, né, que levanta ali as suas asas e acolhe os seus pintinhos, tanto protegendo como também aquecendo, né? Então o Senhor, ele é o nosso verdadeiro protetor. Jesus cita isso, né? Aonde que ele cita? Agora eu não me lembro. Deixa no chat aí onde Coloca aí no chat. Mas ele fala, Jerusalém, Ó, Jerusalém. Quantas vezes eu quis acolher vocês debaixo das asas como uma galinha junto com Agora Poxa, eu peguei Rodrigo, eu ele. ia fazer o quiz aqui, o perguntas e respostas. Rodrigo ganhou. Ele sabe o versículo, mas não sabe o texto, né? O texto é qual, Larissa? Tá escrito aqui. Mateus 23, 37. Você esqueceu. A minha irmã é o seguinte, é a união de Deus mesmo, ela e meu cunhado. Ela lembra da citação, mas não lembra o versículo. Ele lembra dos versículos, mas não lembra da citação. Tem que juntar os dois. O casal perfeito. Isso. Bem, pessoal, agora vamos fazer aqui como se fosse o que a gente poderia chamar? Como a gente poderia chamar esse momento, Larissa? Um game? Não. Perguntas e respostas, alguma coisa assim? Pode ser. Um quiz. Mas os nossos participantes aqui vão ter que responder o seguinte. Vão ter que responder com uma das 3 opções. Certo, errado ou talvez. Então só pode responder assim, certo, errado ou talvez. Não, aí faz o seguinte, fala rápido. Fala rápido e a gente responde rápido, ao mesmo tempo. Ah, é? É, melhor. Então tá bom. Vai. Aí você vai... O cérebro não funciona rápido assim, não, tá lento. Então vamos lá, hein? Aí a gente comenta. Eu vou ler aqui rápido e vocês vão dar a resposta rápida aí. Ler o Salmo 91 91 vezes atrairá a proteção divina sobre a sua vida? Não. Não. Errado. É certo ou errado, gente? É errado. Entenda como errado. Não é errado, é uma palavra negativa. Tô brincando, Errado. gente. Errado. Por que é errado? O que é errado? Porque a pergunta assim, né? O ato de ler não vai trazer proteção para você. 91 a consequência vezes também? talvez, mas você ler não vai trazer. Mas 91 vezes. Mesmo assim. Será? E se for 100? 100 talvez. Talvez. Arredonda para 100 que fica melhor para você memorizar. Só isso, não vai servir de mais nada. Então vamos lá, vamos para a segunda aqui, hein? Ler o Salmo 91 antes de sair de casa vai proteger você durante 24 horas? Errado. 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 Por que você não respondeu?
porque tá muito fácil essas perguntas. Não. Mas tem gente, veja bem, eu sei, tem gente que não sai de casa sem fazer isso aí, né? Isso. Faz o sinal da cruz, né? E tudo mais. Vamos lá, terceiro, hein? Levar o Salmo 91 escrito no bolso, na carteira, ou em alguma parte da roupa ou da bolsa, tornará o seu dia mais leve. Haverá bons fluidos sobre você? Errado. Só se a né? Bíblia for leve também, né? Não, errado. Errado, né? Me fez lembrar aquelas caixinhas que tinham os versículos, né? Caixinha Mas- de promessa. Nossa, eu Isso. amava isso. É uma promessa mesmo, mas é uma promessa vazia. Só Porque tinha promessa ali, só né? tinha Só porque promessa. ó, não tem nenhum versículo que fala que se o pecador continuar no pecado, Deus vai matar. Só tem palavras E eu positivas. amava, hein, gente? Pelo amor de Deus. É É verdade. Deus que mata, não é o diabo não, tá? Vamos lá, agora outra aqui. Ler o Salmo 91 antes de expulsar um demônio agiliza a libertação? Não, Errado. Errado. Será que não seria um talvez aqui, não? Não sei, mas o demônio poderia sair, Olha né? só, eu gostaria de comentar, porque assim, quando Jesus ele reafirmou a palavra, né, ele conseguiu expulsar o mal. É. Só que eu não sei se citar o Salmo 91 de fato vai expulsar o Porque demônio, tem gente né? que faz isso, tem esse procedimento. Vai expulsar um demônio, aí É tem o que ter um nome de Jesus ritual. que vai expulsar o Aí demônio. tem que ler o Salmo 91 antes. Ó, o demônio não saiu. Você leu o Salmo 91? Então, não tem nada a ver. A gente vê muito isso, se eu não me engano, não criticando religião nenhuma, mas em filmes, né? Você vê o padres, né, quando vai fazer aqueles exorcismos no filme, né, e tal. Aí leva, eles né? lêem, né, e tal. Assistindo É. filme de terror, André. Ó, eu vou te dizer que o filme de terror não é minha praia. Eu achava legal quando eu tinha medo. Não tenho medo, então não acho que filme de terror não faz graça. Stonks, né? Vamos lá. Quer dormir bem à noite, ter bons sonhos? Leia o Salmo 91 antes de deitar. Contra a insônia e pesadelos, Salmo 91. Parece a bula de um Errado. remédio, né? Eu vou dizer talvez. Aí, tá vendo? Eu vou polemizar e vou dizer talvez. Sabe Então por quê? explica esse negócio aí. Não como se fosse um remédio, né? Ó, você quer dormir bem? Salmo 91. Mas eu acredito que você ler a Bíblia à noite, antes de dormir, tipo, separar um momento, né, antes de você dormir e ler algum trecho da Bíblia, ou até mesmo o Salmo 91, isso vai te trazer um alento e te tranquilizar, né? Para que você tenha bons sonhos, talvez, para que Sim. você tenha uma noite sem pesadelos, não como se fosse, né, um remédio, igual eu tô falando, mas eu acho que isso pode ajudar sim. Então seria um talvez, né? Talvez. Talvez. Eu Talvez. concordo, mas porque, tipo assim, depende da intenção. né? Depende da Entendeu? intenção, da exatamente. pessoa. Ainda bem que nós trouxemos um sábio aqui para... Oh, Tirar todas as misericórdia, quem dúvidas. dera. Porque, por exemplo, Josué, né, e Davi, né, falam no Salmo, quer dizer, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Sim. Né? Legal o seu comentário aí, entendeu? Tem um salmo que eu não me lembro, porque eu não tenho boa memória, mas Espírito Santo, ele vai, fala, Espírito Santo. ele fala que, Vai lembrar. que ele vai orar a Deus de manhã, de tarde e de noite. Entendeu? Então é você ler a palavra. Para a gente ler a palavra, qualquer momento, se for uns versículos, qualquer coisa, estudar, meditar, oração. Está o Você tem tempo que orar. todo meditando, né? Porque é a oração em palavra. Pedro diz o seguinte: né, nós nos dedicaremos à oração e o ministério da palavra. Né? Verdade. Crescer na graça e no conhecimento. Posso dar um rápido testemunho aqui, então? Vocês falaram sobre... Lembrei agora que quando eu era criança, aí eu tinha muitos pesadelos. Aí um dia eu fui reclamar com a mamãe. Falei, mãe, eu estou tendo muitos pesadelos à noite. Ela virou para mim e falou assim, você ora antes de dormir? Eu falei, não. Você lê a Bíblia antes de dormir? Eu falei, não. Então, ora e lê a Bíblia antes de dormir. Aí eu fui orar e ler a Bíblia e nunca mais tive pesadelo. Olha aí, ó, tá vendo? Só. Quer dormir bem à noite? Ter bons sonhos? Leia o Salmo 91. Vamos lá agora, hein? O Salmo 91 é meramente uma canção de Israel? Não. Errado. Não. Errado. Errado, né? Errado. Né? Por que é errado? Porque os salmos são poesias, né, canções e orações. Mas não são essa palavra meramente, né? Parece... Justamente. Não Comenta são aí, só Júlia, canções. meramente. Porque se, tipo assim, é você ir para o outro lado do extremo, né? Um lado é você considerar o Salmo 91 uma coisa mágica. Vou orar isso aqui, que isso aqui vai me fazer bem, isso aqui vai. E o outro extremo é você. Ah, não, isso aqui é só um cântico de Israel. Meramente parece que uma coisa diminui, né? inofensiva. Diminui demais, né? Despreza um pouco, né? Um pouco, não, totalmente. É. Viu? Tomou mais umas aí agora, né?
Mais um dele. Rodrigo Não, tá Rodrigo com tá- tudo hoje, gente. nós Rodrigo estamos aqui hoje- unidos. Não, o Rodrigo Não aqui estamos tá batendo em nada, castigando não. aqui a gente. Então, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho aqui. Nosso Você pensa, roteiro. como o Paulo diz, né? Um Nosso só roteiro. alma, um só coração. Amém. Como um só homem. É isso aí. Estamos Então, unidos. E não é a questão assim, não é só o Salmo 91, é a palavra de Deus. Salmo 91 é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, poderosa, ela é eficaz, né? Então, toda a palavra de Deus, né, é assim. O pastor Jair sempre cita, né? Toda a escritura é divinamente inspirada, né, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir injustiça. Então, toda a Foi Paulo, não, escritura. que disse isso? Paulo. Você falou pastor Jairo. O pastor Jair Citando. sempre comenta esse versículo. O pastor Jair sempre comenta esse versículo. Ele gosta desse versículo, ele gosta de citar esse versículo. É E ele verdade. cita no grego, só que eu não vou citar no grego aqui, não. Ah, Eu tá. sou maluco aqui e citar no Você grego. tá- só se for citar o grego do grego, o grego capixaba, né? Então vamos lá. Mais uma rodada aqui de perguntas, né? Rodrigo, quais os 4 nomes de Deus no Salmo 91, versículo 1 e 2? Ali tem 4 nomes de Deus. É uma pergunta isso aqui. Né? É o quê? É uma pergunta, é um quiz. Ele gostou do quiz. Então, ó, Chique, Salmo 91, resistente. versículo 1 e 2, tem 4 nomes de Deus ali. Que nome de Deus são esses aí? O que significa esses nomes de Deus? Você sabe? Saberia dizer? Altíssimo, onipotente, Senhor e Deus. Ó. Na ponta da língua. E Altíssimo? Altíssimo significa o quê? Altíssimo. Eu não saberia explicar, definir, né? Porque também é impossível definir Deus, né? Então, Deus é extraordinário, sublime. Mas o que? Porque como ele está alto, altíssimo, está acima de tudo, não existe nada acima de Deus, né? É o Deus Todo-Poderoso. Isso aí. Parabéns, Rodrigues. Só falta o bolo. Onipotente, né? Tem todo o poder. Agora, ó, isso aqui é interessante. A palavra Senhor, né? Uma das palavras de Deus citada ali, essa palavra Senhor é a palavra, é o tetragrama sagrado, né? É o nome de Deus. Yahweh. É o nome de Deus no hebraico, que os israelitas, os judeus não pronunciavam. Por aquela questão, né, do 10 mandamentos, não falar o nome do Senhor, teu Deus em vão. Então, eles não citavam Yahvé, né, não citavam. Né? Então, toda vez que aparece a palavra Senhor com letra maiúscula no Antigo Testamento, é o nome de Deus, é o tetragrama sagrado. E aqui aparece, né, no Salmo 91. Júlia, quais são as 4 afirmações positivas que o salmista faz no versículo 2? 4 afirmações. Ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza e nele eu confiarei. Amém. Amém. Isso é maravilhoso. Esse salmo E é interessante que as 3 coisas, pelo menos, né? O refúgio, fortaleza e nele confiarei. É basicamente a mesma coisa, né? Porque é um refúgio, é uma fortaleza e você confia. Então, significa a mesma coisa. Mas o fato dele repetir e falar, olha, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, demonstra, sim, a confiança mesmo. E demonstra o quanto Deus, de fato, é. Então, Nossa, Deus... muito boa, você tá afiada hoje, hein? Tá cortado. Toma aí, Deus vocês. é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E vamos confiar, né? Se a Bíblia diz segundo que ele também- é, ele é. Segundo uns estudiosos, né, porque quando os judeus querem dar ênfase a alguma coisa, então ele geralmente repete. Né, como Redundante, diz lá, né? Isso, santo, santo, santo. Né? Então ele repete. E interessante, você falou, quer dizer, quando eu me refugio, né, ali não é só para se esconder de medo. Né? Porque lá em Deus você vai É o lugar se seguro, fortalecer. é a fortaleza. Você vai crescer. Aí, quando você se fortalece, a gente só consegue confiar quando a gente se relaciona. Então, quando você se refugia, né? Cidade de refúgio, tem no Antigo Testamento, né? Então, quando você se refugia em Deus, você se fortalece. Você não fica lá escondido e não conversa com Deus. Então, você vai se fortalecer em Deus. E se fortalecendo em Deus, cada vez mais você vai confiando em Deus. Amém. Amém. E por falar em confiança, Larissa, você já passou por alguma situação assim que você precisou confiar em Deus e você confiou e você teve resultado, né? Isso deu resultado? Várias situações. Mas vou citar um caso que aconteceu há alguns anos atrás. Eu estava fazendo faculdade ainda e ia entrar naquele período de estágios, né? De ter que fazer os meus estágios.
E eu estava, assim, meio aflita com isso, né? Porque eu queria muito fazer estágio numa farmácia específica, mas eu não sabia como que eu poderia entrar lá. Mas, ao mesmo tempo, eu estava querendo qualquer coisa que aparecesse para ganhar dinheiro, né? E para conseguir esse estágio. Mas eu orava, né? Eu orei desde o início, assim, da minha graduação, falando, Senhor, quando chegar a época do meu estágio, que o Senhor possa providenciar tudo. E eu orei isso, assim, por muito tempo. Sempre estava nas minhas orações para que Deus providenciasse tudo em relação ao meu estágio. E aí eu fiz um primeiro estágio, que não era na farmácia, né, que eu sempre quis, e fiz no período, e aí chegou a época de procurar um outro estágio para cumprir o resto da carga horária. E do nada, assim, né, estava do nada vivendo minha vida e surgiu uma vaga naquela farmácia que eu sempre quis. E eu fui lá e falei, vou fazer. Só que era uma farmácia, né, renomada dentro dos ramos das farmácias de manipulação. Então, muita gente ia para fazer esse processo seletivo. Eu falei, quer saber? Eu vou. E ainda que muita gente fosse, como eu estava nos meus últimos períodos, eu teria pouca chance, né? Porque eu ouvi dizer que aquela farmácia não estava contratando pessoas que estivessem nos últimos períodos. E eu falei, não, mas mesmo assim eu vou tentar, né? Já tinha entregado nas mãos de Deus, se o Senhor quiser eu vou passar, se o Senhor quiser eu não vou passar e vai me providenciar outra coisa. Gente, eu passei, fiquei... o resto da minha graduação inteira, eu fiquei naquela farmácia. Até depois que eu me formei, eu ainda consegui ficar alguns meses trabalhando lá. Era, digamos assim, a melhor remuneração das farmácias para estagiário. Era um lugar, né, renomado, digamos assim, então foi muito bom para o meu currículo. Aprendi muitas coisas e ainda por cima fiz amizades, boas amizades lá, né? Pude também evangelizar pessoas lá dentro. Então foi assim, isso é muito importante. Um presente de Deus para mim. E eu era uma coisa assim que eu queria muito naquela farmácia, mas às vezes eu nem pedia para Deus. Eu nem falava assim, Deus, eu quero trabalhar naquela farmácia. Mas Deus sabia que eu queria muito aquela. E Ele me concedeu. Foi uma situação assim que eu confiei, entreguei para Deus. E Ele fez melhor, né, do que eu imaginei. Lembrei de Salomão, tá vendo? Ela pediu sabedoria, Deus deu riqueza, deu fama, deu tudo. Tá vendo? Confia em Deus, ó. Confia em Deus, né, que Deus vai te abençoar. Deus é generoso, amém, abundantemente. E apesar dela receber uma boa remuneração, eu continuo pagando as pizzas no dia de sábado à noite, continua... Gente, né? mas enquanto eu estiver debaixo do teto... Tá vendo? Eu acho que pagar a pizza tá bom, né? Ela tá debaixo do teto salarial. Irmãos, olha... A conversa aqui está muito boa, está leve, está solta, mas glória a Deus, o nosso tempo está esgotado. Vamos finalizar, então. Nós temos que finalizar aqui a nossa aula, né? Então, vamos finalizar com o último comentário. As promessas de proteção nesse salmo, né, em particular, no versículo 10, significam que aquele que coloca a confiança em Deus está livre de tudo, nunca mais vai ter nada. Não vai ter desastre, não vai ter acidente, não vai ter nada, porque colocou a sua confiança em Deus. Como é que é isso? As pessoas perguntam muito isso pra gente, né? Esses dias eu vi um vídeo. Mas com Deus, sem Deus, vai ter problema, vai ter doença, vai ter tudo. Gente, a gente não está aqui nesse mundo para acabar com os problemas. A gente está aqui para mostrar que o mundo é problemático e que se você passar por um mundo problemático, sem Deus você vai perecer. Exatamente. Então, assim, não estamos isentos de problemas. A gente está aqui trazendo a solução, né? Assim, a saída dos problemas. Amém. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Lembrei desse texto. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala, né, tem de bom ânimo, fiquem felizes, fiquem firmes. Tiago também fala isso, né? Considerem motivo de grande alegria. Grande alegria quando passarem Pedro por provações, também. Tribulações, dificuldades. Por quê? Olha, nós vamos passar por isso, mas vamos ter bom ânimo, vamos ficar firmes, porque nós confiamos em um Deus que está conosco, que nos ajuda, que nos dá paz, que nos dá força, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Agora, veja bem, se nós aqui
estamos vivos e hoje estamos aqui, significa que Deus também tem nos livrado de muitas coisas. Com certeza. Glória a Deus, Cada com dia que a certeza. gente vive significa que Deus nos livrou e Deus está nos mantendo vivos, com saúde, nos livrou de acidente, de doença, de enfermidade, de bala perdida. Então, o fato de estarmos vivos significa o seguinte: olha, mais um dia de livramento. Coisas que Deus nós é nem fiel. sabemos, é nem verdade. vemos, A gente né? nem fica sabendo livramento Mundo que a gente nem espiritual, percebe. né? É verdade. É Então, porque existe 3 tipos de livramento. Deus livra antes do problema, Deus livra no problema. Você pode lembrar de Daniel na cova do leão, você pode lembrar de Misael, Isaías, esqueci agora o nome. Sadraque, Mesaque e É, Abednego. porque a gente cita muito nome mundano, isso é incorreto. Tem que citar o nome judeu dele. Né? Aí, quer dizer, ele livrou na fornalha, entendeu? E tem o livramento, que é o maravilhoso, que é o livramento eterno, da ira de Deus. Glória a Deus. aleluia! Esse é Uau! Como Palmas lentas pro o Rodrigo. estágio da salvação, né? Isso Justificação, regeneração e glorificação. É o que nós buscamos, né? A Amém. glória de Deus. Se você quiser ofertar nessa manhã, você pode ofertar através do PicPay, do Pix e da transferência bancária. E você também pode nos ajudar na campanha dos 1000 valentes, porque nós vamos, em nome de Jesus, comprar esse espaço Amém, aqui. amém. Vídeo. E você pode nos ajudar, né, fazendo um voto e contribuindo conosco. Amém? Amém. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos em meio às tribulações. O nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, Jesus, te adoramos. Vamos orar então? Vamos orar e finalizar, né? Rodrigo, você vai orar, porque você foi a pessoa, o jovem mais difícil de trazer. A trazer celebridade. a celebridade. A gente traz Luciano Subirá, mas não traz Rodrigo. Mas Na verdade, hoje... é porque nunca me convidaram e eu nunca me propus. Aí, tá vendo? Aí, revelações no final da EBD, tá vendo? Então lá, faz vamos oração. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Ajuda-nos a nos
escondermos, nos refugiarmos, Senhor, no Senhor, mas não ficarmos só escondidos com medo, Senhor, porque o Senhor nos dá força, nos dá ânimo, nos fortalece, Senhor. Ajuda-nos a confiarmos cada vez mais no Senhor, meu Deus. Alcance a cada jovem, alcance cada um que irá assistir este vídeo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, faz as tuas obras, que o Senhor possa alcançar salvando, Senhor, trazendo de volta para os teus caminhos, que o Senhor possa edificar, consolar, Senhor, livrar, guardar de todo mal, Senhor, abençoar, prosperar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ser conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Tchau, tchau, jovens. Tchau, tchau.